falar que, pra mim, nada que eu vivi em algum momento nenhum da minha vida se compara àquele momento deles nascendo, aquela emoção, aquele choro incontrolável, aquela emoção incontrolável. Não teve esse juramento aí, que é emocionante. A gente ficou emocionado aqui de ver, porque você relembra e é tão especial, mas a gente acaba jurando com o coração, né? A gente, aquele serzinho que você não conhecia, você é capaz de dar vida por ele naquele momento, né? E é esse amor que é demais. Realmente, eu sempre falo que eu ficava com muito medo de não estar no parto, porque a gente tem show, tá viajando, né? E eu sofria muito com esse medo de não estar. E graças a Deus deu tudo certo e pude viver essa experiência, que é a melhor experiência que um ser humano pode viver, sem dúvida nenhuma. Ele teve os dois muito pertinho, né? Porque tem uma diferença pequenininha ali entre os dois, não né? deu um ano. Não deu um ano, exatamente. O Teodoro vai fazer 4 meses e a sua... Teodoro fez 4 e a Melinda tem 1 e 3. Olha só. Rápido, né? Então ele teve 2 emoções muito fortes. Você teve um intervalo um pouco maior. Eu dei uma pausa, porque eu não aguentaria assim tão rápido essa emoção seguida, né? Vocês foram corajosos. Eu esperei 6 anos. E o Raoni participou? Raoni participou muito também dos 2 partos, cortou o cordão, igual ali na imagem. E eu acho que é isso, a gente não fez esse juramento, porque não teve essa oportunidade, mas o juramento ele é feito mesmo que sem palavras, assim, com o coração, ele já está sendo feito ali na hora que o bebê nasce. E eu acho, assim, o Raoni sempre gostou muito de participar de tudo, todo o processo, não só do parto. Então, eu acho que quando chega na hora do parto, quando o pai é muito envolvido, muito presente, a emoção é muito maior também, né? Então, os nossos 2 partos... olha ali, meus filhos. Os nossos 2 partos foram muito emocionantes também, foi muito lindo. E tem Sertanejo, que é o musical que você fez, vai voltar agora, tá pronto para reestrear? Vai voltar. Esse projeto, inclusive, você foi, né? Eu fui e adorei, porque, assim, é uma viagem pela música sertaneja, assim, muito incrível. É muito bacana. Que projeto Muitas lindo, né? Assim, mais de 50 músicas, realmente... São 3 horas de espetáculo, né? Um projeto que a gente fez realmente com grandes atores e cantores. E a gente está voltando com uma temporada que são 7 finais de semana, né? Então a gente vai a gente vai começar em Goiânia agora em dezembro. Aí a gente vai de Goiânia, a gente vem para o Rio de Janeiro, no começo de janeiro, são 2 finais de semana. Aí a gente vai para Vitória, né? Vamos para o Espírito Santo. E aí a gente faz 2 finais de semana em São Paulo e a gente em Campinas. E aí... E é lindo, gente. É realmente uma oportunidade limitada. Muita gente pediu pra gente voltar. Pessoas que queriam ter ido e não tiveram oportunidade. A gente deu essa segunda oportunidade aí, que é muito bacana. Fim de ano, aquela correria, a gente tem sempre a sensação de que tá devendo alguma coisa, não fez alguma coisa. A pressa faz com que a gente fique ainda mais aflito com tantos compromissos que a gente tem. Nesse momento, tem muita gente que explode. E tem uma síndrome que tem um nome em inglês chamada burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. É um mal que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros. São 100 milhões de brasileiros trabalhando, 30% deles chegam a ter esse tipo de problema. E se você chegar perto das pessoas e começar a conversar sobre isso, tem sempre alguém com alguma história para contar. Meu parceiro André Corvelo foi para as ruas e ouviu vários casos. Vamos ver. Gente, vamos embora? Tá difícil hoje, não aguento mais, hein? Ei, tá pronto ou não tá? Gravando. Até que enfim. Estamos na era das síndromes. E o que eu vou falar agora, você pode nem reconhecer assim de imediato, mas vai saber do que eu tô dizendo. É a síndrome de burnout, que significa aquele momento profissional em que a motivação vai embora e vem o estresse prolongado, a sensação de fracasso, desânimo. Nada parece te trazer paz de novo. Resumindo, você já surtou no emprego, hein? Surto no trabalho, surto em casa, surto com o namorado, sobra pra todo mundo. Já, claro, né? Pra quem já trabalhou de telemarketing. Inclusive, uma vez aqui na Avenida das Américas, um trânsito absurdo, eu parei o carro e fui pro cinema. Foi tipo assim, não tá dando hoje, tá tudo dando certo, dando errado. Fui no cinema. Pá, loucura a gente fica quando o pagamento não bate na conta, né, cara? Pô, pede pra caramba na hora de pagar, não paga? Eu trabalho na aviação, né? Fico emitindo passagens e é bem complicado. Setor tranquilo, calmo? Não. Imagina 180 pessoas perder um voo.
na sua cabeça, gritando, querendo explicação. Eu não consegui realizar uma operação, né, no telemarketing. Como eu não consegui, a pessoa me ameaçou. De morte? Perguntou onde eu trabalhava e falou que, tipo, eu sei onde é, em onde você trabalha. Eu, tipo, vou aí. Aí aquilo, tipo, não consigo mais. Desliguei tudo e fui embora. Levantar da mesa e tomar um água e tal, chorar, às vezes de raiva, que às vezes vem aquela vontade, você não pode responder. Então já passei assim uma situação, mas hoje em dia está mais tranquilo. Já deu vontade de esganar um chefe, assim? Vontade daí passa, né? A gente está de volta, eu estou recebendo aqui a Isabela. A Isabela foi durante 8 anos atendente de telemarketing e ela realmente passou por uma crise dessas em que você realmente não tinha condição de ir para o trabalho e encaminhou-se até para uma depressão. Sim, não só uma, como várias, né? Eu vendo o vídeo agora, eu me identifiquei com muitas falas que a galera da rua falou, né? Crise de vontade de largar tudo e sair correndo, ter crise de choro. Eu vi a menina falando que ela também era operadora de telemarketing e ela falando, eu não consegui fazer nada com clientes na linha. Isso acontece muito, muito, porque a pressão é muito grande nessa área. Pra gente, que a gente está ali, a gente tem todo um tempo de atendimento, a gente tem, às vezes, a cobrança da empresa, a gente tem uma fila de clientes para atender e você 300, tem clientes que também estão estressados, que muitas vezes estão com uma crise dessa, porque também estão dependendo de uma série de coisas. Exatamente, e a gente tem que fazer tudo e ouvir o que eles estão falando, se colocar no lugar deles também. E muitas das vezes eles entram na ligação já irritados, estressados, independente de qual problema seja que ele esteja passando. Eles entram assim já na ligação e a gente tem que ouvir, calma. Tem uma moça que chega a falar, ela é atendente de telemarketing, que chegou a sofrer uma ameaça de morte. Já aconteceu algo parecido com você? Já fui ameaçada de morte, já queriam meu nome todo, queriam procurar meu nome nas redes sociais. Você já abandonou algum cliente, assim, foi embora? Teve realmente? Qual foi a gota d'água, assim, que você realmente largou tudo? Eu já desmaiei uma vez. Atendendo? Atendendo. Eu estava atendendo um cliente e foi uma ligação que o cliente estava colocando muita pressão mesmo. E eu simplesmente desmaiei no meio da ligação. Eu só acordei com as pessoas chamando meu nome e batendo assim no meu rosto, assim. E eu olhei. Aí, depois que eu fui entender que tinha acontecido, eu já não estava sentada no lugar que eu estava sentada antes, que era na PA, que a gente chama de PA, todo operador de telemarketing vai entender o que é PA. E todo mundo não brincando. Isabela, não brinca. Eu falei, não, gente, eu não estou brincando. Eu simplesmente apaguei. E uma outra crise também que eu tive, que foi aonde eu falei, gente, eu preciso procurar um profissional, porque eu estava com clientes na linha e aquilo foi me sufocando. Eu lembro, eu larguei, eu tirei o headset da cabeça, que é aquele aparelhinho que a gente atende, o fone, né? Eu tirei da cabeça, peguei o elevador, eu larguei tudo. Eu peguei o elevador, desci, saí do prédio, fui pro outro lado da rua e comecei a chorar. Porque eu não queria que ninguém me visse chorando, porque chama atenção também. E uma amiga minha foi pro outro lado da rua e ela foi atrás de mim. Eu atravessei a rua, tipo, nem olhei pros lados. Porque normalmente quando a gente fala em telemarketing, a gente fala do lado do cliente que está reclamando, às vezes, do atendimento, da demora, da musiquinha. E aí, ouvindo ela falar, né, o quanto também, muitas vezes, o lado de cá estressa o lado de lá, né? Você chega a classificar, assim, o cliente, você sabe, esse vai ser esse perfil. A gente consegue classificar, sim. Tem um cliente que já entra na ligação irritado, a gente deixa ele falar. Depois que ele desabafa, ele vai ficando mais calmo. Não, a gente não pode falar junto com ele. Se a gente tentar falar junto com ele, pedir calma, não adianta. Se a gente pedir calma, é onde eles vão ficar mais irritados ainda, entendeu? A gente ouve a reclamação dele e tenta solucionar o problema dele, mas tem certas situações que eles pegam pesado. Eles esquecem que ali atrás ali, né? Do outro lado da linha, né? Da linha tem um ser humano, né? A gente tem sentimentos, independente da gente estar no trabalho, naquele horário. A gente tem os sentimentos, a gente pode estar num dia ruim também, pode ter um problema familiar. Em casa, claro. Oi, Guilherme. A gente acaba absorvendo. O que eu ia dizer é que muitas vezes o burnout, essa exaustão, ela vai se instalando de maneira gradual e é difícil de notar. Então você tem um dia ruim, uma semana ruim, um mês ruim, você começa a pensar que os problemas estão em outros locais,
E a gente vai ter sintomas como esgotamento emocional, cinismo, perda do sentimento de eficiência, perda do sentimento de autorrealização. E muitas vezes a pessoa vai entrar em um modo automático, profissional. Então você pode ter um CEO, um grande líder executivo, que está exausto emocionalmente e ninguém desconfia. E muitas vezes as pessoas vão notar quando chega no limite e o corpo para. Eu estava conversando com uma pessoa semana passada que o corpo dela travou. As extremidades travaram, ela foi carregada para fora da empresa. E sabe o que os colegas de trabalho fizeram? Nada. Não levantaram a cara do computador. Muitas vezes esse é o ambiente nas corporações do dia a dia. É muito sério. É muito sério. É uma doença reconhecida desde 1999 pelo Código Internacional de Doenças. É a 4ª maior causa de afastamentos do trabalho hoje no Brasil. No último trimestre, afastou 6 mil pessoas. Porque elas vão tendo esses sentimentos que ele falou e não vão se importando. E não nem sempre está relacionado trabalho. a uma insatisfação com a função, né? Não está relacionado ao que você faz, ao que você gosta de fazer. É a exaustão porque é o excesso. Normalmente atingem os workaholics, aquela pessoa que trabalha demais, se dedica demais, às vezes está num projeto específico, precisa de horas dedicadas a mais e não tem esse equilíbrio entre o tempo que você tem que se dedicar ao trabalho, à sua vida, à prática de atividades físicas, ao lazer, aos amigos, à família, coisas que você gosta. Por isso que você tem essa situação de desmaio ou de travar, né? Fernanda falou que teve recentemente. Esse equilíbrio é muito difícil de achar. Porque às vezes você está no meio de uma bola de neve, né? Eu, por exemplo, estava gravando o programa, fazendo a festa, né, que eu apresento, e estava começando a preparação da novela, e as crianças pequenas, cada uma estuda numa escola, e eu que levo, e eu que busco, e aí tem a casa, e tem o marido, enfim, as coisas todas da vida do dia a dia, e quando você vê, já é tarde, o corpo te para. Se você não para, o próprio corpo te para. Aí o organismo traz os sinais, né? Aí eu tive um monte de complicações, tive dor de estômago, aí tive que tratar uma dor de estômago, aí depois, somatizando, eu acabei tendo apendicite, aí operei apendicite, aí, enfim, aí o próprio corpo me parou. Liga logo de início a isso, né? Não, mas aí eu mesma falei, olha, eu acho que isso é um aviso de que eu tenho que parar. O perfeccionismo também deve ser um inimigo, né? Pessoas com que são certeza, perfeccionistas, né? em ser a mãe perfeita, em fazer a novela E tinha uma coisa que eu pensava que era assim, eu tô exausta, eu tô muito, mas eu não posso parar. Eu não tenho esse tempo de ficar doente. Porque você não dá alerta aos seus sinais do organismo, porque surgiu uma dor de estômago, uma dor de cabeça já é um sinal. Sim. Tem que fazer uma pausa, tem que equilibrar essas 24 horas, que não dá para transformar em 48. Nós somos super mulheres, queremos fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim, tem as super mulheres e os super homens. Todo mundo vai se matando. Tem uma metáfora muito tradicional quando se fala em compaixão e acolhimento, que é a metáfora da máscara de oxigênio. Quando o avião está caindo, qual que é a instrução? Você coloca a máscara de oxigênio primeiro em você. Depois você vai ajudar outras pessoas. Assim tem que ser na vida. A gente tem que ser capaz de primeiro se ajudar, primeiro se acolher. Quando o corpo trava, basicamente o que ele está fazendo é nos obrigando a nos acolher. Estava aparecendo no telão agora há pouco a palavra compaixão. Eu vi ali. Esse é um dos principais antídotos para exaustão emocional, para desequilíbrio. Mas é dificílimo, porque você precisa aprender a se acolher, a reconhecer os seus sinais, a não achar que descanso e cuidar de si é um extra, é um bombonzinho. Não, é essencial. A gente tem algumas profissões, você botou, uma das obras que a gente está mostrando aqui hoje, essa semana no telão, daqui a pouco eu vou falar delas. Mas a gente tem uma lista, olha, de profissões que estão nesse grupo de risco, né? Então, o atendente de telemarketing, o motorista de ônibus, o controlador de voo, o segurança, o professor, o bombeiro, bancário, policial, são profissões que estão nesse grupo de risco. Todas elas têm relação com o outro, né? Quer dizer, você tem que lidar com o outro. Talvez isso seja o mais difícil, né? Ainda estão faltando aí enfermeiros, que são os que mais sofrem da síndrome de burnout. Exato. E jornalistas. Jornalistas. CEOs. 20% dos CEOs são psicopatas. Segundo... Artistas não estão, né? Não tá artista não. Eles não deixaram entrar na lista, mas deve dar. Mas vocês se sentem também, né? Achei um pouco injusto. É uma correria muito grande. Eu senti, por exemplo, na época 2011, 2012, né, onde tudo aconteceu com Aí Se Eu Te Pego, a gente fazendo 240 shows, viajando o mundo inteiro. E aí, isso tem todo o resto, né? Tem os programas de TV que a gente faz, tem o disco para preparar, tem os horários. Nossa, as coisas tem que... A logística, sempre, cada dia você está numa cidade. Realmente, eu
naquela época eu tava quase 10 quilos a menos que eu tô hoje, assim. Eu olho aquelas fotos e falo, rapaz do céu, eu tava triste, eu tava feliz nessa época. Né? Porque já começa a nem saber. Vai te definhando. Lógico que eu tava aproveitando aquele momento, né, de muito trabalho, de um momento muito especial, recebendo muito carinho, mas você vai ao limite do seu corpo. Eu acho que os artistas não estão ali, mas realmente deveriam estar em alguns aspectos. Acho que os cantores, assim, muito. Quando Maiara e Maraísa citou, as duas vieram aqui, elas estavam conversando como faz para equilibrar tempo. Porque elas estavam dizendo, como é que a gente faz para E um comentário sobre isso, não é com o remédio. Eu tenho certeza que tem inúmeras pessoas na plateia, talvez aqui entre nós, que estão dormindo com tarja preta, acordando com tarja preta. Não é com remédio. Às vezes pega uma pessoa como a Isabela que teve isso, mandam para um psicólogo, psiquiatra, ele mal escuta, enfia remédio. Não é isso.